you? So today we are going to learn about how much and how many. Então, pessoal, hoje a gente vai aprender sobre how much e how many. Primeiro, vamos começar com a tradução. O que significa how much? How much, a tradução é quanto. E how many? Qual seria a tradução de how many? Quantos. Então, nós temos duas expressões aqui que têm a mesma tradução para o português. E toda vez que você tem expressões que têm a mesma tradução para o português, o uso delas vai ser diferente. Quando que eu vou usar aqui o how much? Nós vamos usar o how much para palavras incontáveis, ok? O que seriam essas palavras incontáveis? São palavras no inglês que não são usadas no plural. Então, são todos os substantivos que a gente não consegue contar, quantificar, né? Então, a gente usa sempre eles no singular. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, water, é uma palavra incontável. Quando a gente pensa em water, eu não consigo pegar as gotinhas de água e contá-las, tá? A mesma coisa com coffee. Então, coffee também é uma palavra incontável. A questão é que essa categoria de palavras incontáveis, ela tem no inglês, mas ela não tem no português. Então, aí fica um pouco difícil de compreender, porque bread, por exemplo, que seria pão, também é uma palavra incontável, por ser um tipo de comida. Então, o mais importante aqui é você aprender o contexto e como que as palavras funcionam juntas. Então, tenta aprender aí o máximo de palavras usando os incontáveis, o máximo de palavras incontáveis que tem no inglês. Enquanto o how much é incontável, o how many já é contável. E são palavras que a gente usa no plural, né? Então, das palavras que nós podemos colocar aqui de contáveis, a gente tem cookies, tá vendo? Eu uso ela no plural. A gente tem, por exemplo, slices. Slices seriam fatias. E aí você tem os contáveis. O que acontece também é que às vezes você quer transformar um incontável em contável. Como você faz isso? Usando expressões. Então, ao invés de usar o coffee, você pode usar o cups of coffee. Você fala aqui usando o cups, porque cups aí sim é contável. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, how much juice é incontável, do you drink? So, how much juice do you drink? Então, quanto suco você bebe? E eu posso colocar how many glasses of juice do you drink? Ok? Então, how many glasses of juice do you drink? Então, aqui você tem how many e tem uma palavra aqui que está no plural, um contável. Por isso que você usa how many, ok? Então, essa é a questão do how much e how many. Um é usado para contável e o outro para incontável, ok? How are you? So, today we are going to learn about how much and how many. Então, pessoal, hoje a gente vai aprender sobre how much e how many. Primeiro, vamos começar com a tradução. O que significa how much? How much, a tradução é quanto. E how many? Qual seria a tradução de how many? Quantos. Então, nós temos duas expressões aqui que têm a mesma tradução para o português. E toda vez que você tem expressões que têm a mesma tradução para o português, o uso delas vai ser diferente. Quando que eu vou usar aqui o how much? Nós vamos usar o how much para palavras incontáveis, ok? O que seriam essas palavras incontáveis? São palavras no inglês que não são usadas no plural. Então, são todos os substantivos que a gente não consegue contar, quantificar, né? Então, a gente usa sempre eles no singular. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, water, é uma palavra incontável. Quando a gente pensa em water, eu não consigo pegar as gotinhas de água e contá-las, tá? A mesma coisa com o coffee. Então, coffee também é uma palavra incontável. A questão é que essa categoria de palavras incontáveis, ela tem no inglês, mas ela não tem no português. Então, aí fica um pouco difícil de compreender, porque bread, por exemplo, que seria pão, também é uma palavra incontável, por ser um tipo de comida. Então, o mais importante aqui é você aprender o contexto e como que as palavras funcionam juntas. Então, tenta aprender aí o máximo de palavras usando
os incontáveis, o máximo de palavras incontáveis que tem no inglês. Enquanto o how much é incontável, o how many já é contável. E são palavras que a gente usa no plural, né? Então, das palavras que nós podemos colocar aqui de contáveis, a gente tem cookies, tá vendo? Eu uso ela no plural. A gente tem, por exemplo, slices. Slices seriam fatias. E aí você tem os contáveis. O que acontece também é que às vezes você quer transformar um incontável em contável. Como você faz isso? Usando expressões. Então, ao invés de usar o coffee, você pode usar o cups of coffee. Você fala aqui usando o cups, porque cups aí sim é contável. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, how much juice é incontável, do you drink? So, how much juice do you drink? Então, quanto suco você bebe? E eu posso colocar how many glasses of juice do you drink? Ok? Então, how many glasses of juice do you drink? Então, aqui você tem how many e tem uma palavra aqui que está no plural, um contável. Por isso que você usa how many, ok? Então, essa é a questão do how much e how many. Um é usado para contável e o outro para incontável, ok?